como é que hoje você, por exemplo, como é que você combate, como é que você evita seu dia de fúria, basicamente? Qual foi o seu último dia de fúria, inclusive? Foi no mês passado. No mês passado. E foi a partir daquele momento, foi um dia de fúria bem furioso mesmo. E aquele dia eu tomei como um divisor de águas, né? Eu falei, se isso se repetir mais alguma vez, é sinal que eu não tenho condição emocional, assim, de estar lidando. E aí entrei nessa parte da aceitação realmente. E a partir daí mudou o jogo, né? A partir daí você começa a aceitar. Perdeu o loss, aceita, não tem problema. E você vê que é simples, né? Eu vou falar como que eu fiz para mudar isso. E para controlar o dia de fúria também tá na plataforma, né? Só você colocar a trava, o bloqueio no gerenciador de risco ali e pronto. Então, para você não aceitar isso, você tem que ir lá mexer antes dele atingir o valor, né? Então, aí já deixa de ser ocasional, né? Já passa a ser doloso, né? Porque você quis. Perfeito. Você chegou naquela situação porque você quis, né? Sim. Você teve a intenção, né? Então, assim, o que eu fiz para começar a aceitar as perdas, assim, e mudar toda a minha expectativa em relação ao mercado foi justamente alterar o loop do hábito, assim, né, que eu digo. Eu fiz uma reflexão, assim, de como que eu estava agindo, né? Então, assim, o loop do hábito, ele geralmente, assim, ele é dividido em 3 partes, né? É o gatilho, a rotina e a recompensa, né? Então, eu fiz uma reflexão e eu percebi que o que estava sendo o meu gatilho era fazer a entrada. Então, assim, eu acabava que, talvez, não analisando muito a operação. Eu queria participar do mercado. Eu queria pagar e participar, como se fosse um jogo. Né? E a rotina era fazer, depois de estar dentro da operação, fazer essa análise da operação. Se ele vai para cima ou vai para baixo, conforme a sua entrada. E a recompensa seria se você acertou ou ganhou. Não era nem financeiro, porque muitas das vezes eu chegava a fazer 20 pontos de dólar e deixava voltar a sair com 2, 3. Olha isso. Tem base? Mas muito. Fiz muito isso. Eu fazia bastante ponto. Eu consigo acertar bastante, realmente. Né? E só que eu não tinha objetivo financeiro. Meu objetivo era a entrada. Então eu via lá, bateu tal ponto, vai voltar? Não, mas ele vai proteger em tal lugar. E ficar segurando, até chega uma hora que você não tem mais nada, assim, você fala, não, agora eu preciso sair aqui pra não ficar negativo. Uma operação que eu tava com 20 pontos, agora eu tô com 2. Melhor sair com 2 do que sair com 0. Exato. Ou negativo, né? Ou negativo. E o risco? E já aconteceu também. E o risco, por exemplo, que você toma é quanto? 3,5 pontos. 3,5 pontos? É. Aí você toma um risco de 3,5 pontos e tava com 20 pontos. Cara, é isso que é muito doido. Eu chego a gaguejar, né? Chega a vender caqui aqui, né? KKK, kikiki. Porque assim, ele tem uma qualidade que poucos traders têm, que é conduzir a operação. Sim, e permanecer nela, né? Durante um tempo pra... Na verdade, eu sou o contrário do mão de alface. Eu não sei se tem algum outro termo. Mão de pedra. Mão de ferro. Só que aí você não fecha a mão depois pra pegar o dinheiro, né? Não quero sair da operação, mas foi o que eu falei. Assim, eu comecei a perceber que o meu objetivo era estar dentro da operação. Sim, era participar. Né? Então, se eu encerrasse uma, logo na sequência eu já abria outra. Porque você queria estar dentro da operação. Independente do valor. Só que, logicamente, que isso aí não dá certo, né? No resultado financeiro. Então, eu fiz essa reflexão e eu comecei a retrabalhar esse loop do hábito, de certa forma, que agora o gatilho ele passa a ser uma possível entrada no tempo maior ali, né? E a rotina é você avaliar, fazer a análise das condicionantes para ver se você vai fazer ou não a operação. E a recompensa é você fazer a entrada no local certo, conforme o seu gatilho estudado. Pronto, chegou nesse ponto, você não tem mais o que fazer. Você já definiu o seu plano de trade, as entradas, onde vai ser o seu ponto de saída, a partir do ponto de entrada, e os seus, eu faço parcial, onde vai ser seu parcial, suas parciais e sua saída. Então você não tem mais o que fazer, você não tem que ficar mexendo, você não tem que ficar sofrendo, né? Se a operação vai, se volta. Né? Você só acompanha. Você já fez o que tinha que fazer. E aí, isso aí, pra mim, mudou tudo. Rafa, dia de fúria, como é que... Existe alguma coisa específica que você passa lá com seus pacientes, por exemplo, que costuma ajudar bastante, algo mais padrão? Porque, lógico, por exemplo, se o Vine fosse seu paciente,
a demanda dele é um pouco diferente. Pô, eu seguro operação demais e tal, e aí quando eu perco também, ok, né? Sim. Tipo, perco muito, tem um dia de fúria, etc e tal. Mas é alguém que não vai chegar pra você e falar, pô, eu não sei conduzir a operação. Não, ele conduz e tem até um problema de não colocar o dinheiro no bolso, né? Mas cai nos dias de fúrias ali também. Sim. E aí, que dica que você teria pra nós pra falar, assim, sobre dia de fúria? Bom, primeiro a gente tem que entender o porquê existe essa fúria dentro de você, né? Acho que, como você mesmo trouxe, você se conheceu uma outra pessoa dentro do mercado. E muitas vezes a gente nega isso, né? Então eu fico negando até que o mercado vem, te confronta e você vomita de novo aquelas sensações. Então, quem é esse novo você que existe aí dentro? O porquê que existe essa raiva, esse acúmulo? Ela vem de uma vaidade, de uma cobiça, de um lugar de luxúria? Porque é essência, sabe? Acho que antes da gente pensar em estratégias, a gente tem que olhar para a essência para gerar uma mudança. Então, tem que criar um objetivo intrínseco, algo que vem de dentro. Então, por que eu quero controlar a minha raiva? Eu vejo que essa raiva, ela é muito negativa para a minha vida, para o meu dinheiro, para o meu capital. Por que isso é importante para mim? Então, eu preciso olhar para dentro. Então, eu entendo que eu quero ser uma pessoa mais calma. Eu entendo que eu tô com essa raiva porque eu passei por uma situação muito difícil e agora eu tô me sentindo injustiçado, eu preciso trabalhar isso. Mas qual é o contraste da raiva? Eu buscar o equilíbrio, eu buscar a tranquilidade, eu buscar a clareza no que eu tô fazendo. Então, eu quero ser uma pessoa mais calma. Eu reconheço a minha raiva. O primeiro passo, eu preciso reconhecer. Então, eu reconheci, vou buscar o contraste, né? Que é a clareza, a tranquilidade. Para isso, eu preciso de um plano, né? Porque não adianta eu ter tranquilidade sem saber por onde começar. Aí a gente começa a entrar em estratégias, tá? Qual é o plano? Aí pode ser um backtest, então limitar o tempo de exposição. Eu não posso ficar o dia inteiro na frente do mercado se eu estou num processo de reeducação do meu sentir. Então eu preciso começar a pensar numa exposição limitada, 1h30 de mercado, 2 horas de mercado. Vou voltar 6 meses, fazer um backtest, como você falou, a questão da entrada, refinos. Então, eu tenho que realmente criar camadas para eu pensar melhor, não ficar agindo no automático. E aí, eu vou limitar ali o que eu vou ter que fazer. Vou olhar no backtest, isso acontece 2 vezes. Qual vai ser a minha frequência? 1, 2 operações? Então, aí a gente começa a olhar para como você vai fazer aquilo. Mas porque aquilo vai te trazer o quê? Clareza. Né? Se você entende que você está num processo de raiva, não dá para deixar muito aberto, sabe? Precisa de um contorno. Então, e aí o contorno é o planejamento, mas ele parte de um objetivo intrínseco, de você buscar ser o contraste daquela pessoa que extravasa. Porque como que foi para ti esse momento que você extravasava muito e que você, sabe, essa raiva, esse acúmulo? Porque, assim, eu já tive dia de raiva também. Eu lembro que eu me sentia tão mal, sabe? Parece que passou um caminhão em cima de mim 3 vezes. Eu me sentia uma péssima pessoa, assim, sabe? Nossa, como eu tô fazendo isso comigo?